Um novo ciclo de prosperidade se abriu diante de você. E não é por acaso. Você está aqui porque Deus tem um propósito específico para a sua vida neste exato momento. Enquanto você lê estas palavras, o Espírito Santo está tocando seu coração, preparando-o para receber algo que vai transformar completamente sua jornada. A prosperidade que Deus está liberando não é apenas financeira, é uma prosperidade integral que alcança sua alma, seu espírito, seus relacionamentos e seu propósito eterno. Mas atenção, este ciclo tem um prazo. Deus está abrindo portas que podem se fechar se você não agir com fé. A promessa está diante de você, mas a escolha é sua. Permanecer na escassez ou entrar na abundância que Jesus conquistou na cruz. Nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar as bênçãos que já estão disponíveis, como remover os bloqueios que impedem seu fluxo e como posicionar-se estrategicamente para receber tudo o que o Pai preparou. Prepare-se, porque sua vida nunca mais será a mesma depois desta revelação. A verdadeira prosperidade, segundo os ensinamentos bíblicos, vai muito além do acúmulo de riquezas materiais. Quando Jesus disse, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", João 10:10, ele estava se referindo a uma plenitude que permeia todas as áreas da existência humana. A prosperidade divina começa com a reconciliação com Deus através de Cristo. Estende-se à saúde da alma, paz, alegria, propósito, e manifesta-se também nas circunstâncias terrenas. A Bíblia está repleta de exemplos de servos que experimentaram essa prosperidade integral. José, que mesmo na prisão manteve a fidelidade e foi elevado à posição de governador. Daniel, que prosperou em terra estrangeira porque o Espírito de Deus estava nele. A viúva de Sarepta, que viu sua última porção de azeite e farinha multiplicar-se milagrosamente quando obedeceu ao profeta Elias. Essas histórias nos mostram que a prosperidade de Deus frequentemente desafia a lógica humana. Ela surge em meio à escassez, floresce em terrenos áridos e transforma impossibilidades em testemunhos poderosos. No Antigo Testamento, vemos Deus estabelecendo um padrão de bênção condicional em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A obediência aos mandamentos divinos abria as comportas celestiais. No Novo Testamento, porém, a prosperidade adquire uma dimensão ainda mais profunda através da graça. Não somos abençoados porque merecemos, mas porque Cristo mereceu por nós. A cruz removeu a maldição da lei, e agora estamos livres para receber as bênçãos de Abraão. Gálatas 3, 13 e 14. Isso significa que a prosperidade não é um prêmio por performance religiosa, mas um presente da graça recebido pela fé. Entretanto, essa graça exige uma resposta: fé ativa, generosidade corajosa e obediência amorosa aos princípios do reino. A aplicação prática dessa verdade transforma completamente nossa mentalidade. Em vez de correr atrás de dinheiro, aprendemos a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiando que todas estas coisas, o necessário para viver, nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A prosperidade deixa de ser um fim em si mesma e torna-se um meio para avançar o reino, abençoar outros e glorificar a Deus. Quando entendemos isso, nossa relação com os recursos muda radicalmente. Deixamos de ser escravos da ansiedade financeira e nos tornamos mordomos confiantes dos tesouros que Deus nos confia. A verdadeira prosperidade nos liberta para viver com propósito eterno, sabendo que nossos bens materiais são ferramentas nas mãos de Deus, não ídolos em nossos corações. Deus frequentemente anuncia novos ciclos através de sinais discerníveis para quem tem olhos espirituais abertos. O primeiro e mais importante sinal é uma fome renovada pela palavra.
Quando o Espírito Santo está preparando um terreno para bênçãos, ele primeiro trabalha no coração, criando um desejo intenso por intimidade com Deus, por estudo das Escrituras e por oração. É como se uma semente de insatisfação santa fosse plantada. Você sente que há mais, que Deus tem algo maior. Esse despertar espiritual precede o despertar material, porque Deus sempre prioriza o interior sobre o exterior. Outro sinal claro é a abertura de portas inesperadas. De repente, oportunidades que antes pareciam bloqueadas começam a se apresentar. Um contato profissional surge do nada, uma ideia criativa brota em sua mente, uma porta ministerial se abre. Essas não são coincidências, são evidências de que Deus está movendo peças no tabuleiro celestial em seu favor. Um terceiro sinal é a multiplicação de recursos em meio à escassez. Assim como os pães e peixes na mão de Jesus, você começa a perceber que o pouco que tem rende mais do que o esperado, que dívidas são quitadas de formas surpreendentes, que provisão chega no momento exato da necessidade. Esse milagre da multiplicação não acontece apenas no campo financeiro. Acontece com seu tempo, suas energias, suas habilidades. Você descobre que consegue fazer mais com menos, porque a unção de Deus está sobre seus esforços. Um quarto sinal vital é a confirmação através da comunidade de fé. Outros irmãos começam a profetizar sobre sua vida, a encorajá-lo com palavras específicas, a orar com discernimento sobre sua situação. A prosperidade no reino raramente é um evento solitário. Ela frequentemente vem envolta em relacionamentos saudáveis e confirmações comunitárias. Finalmente, o sinal mais profundo é uma paz sobrenatural em meio ao caos. Enquanto circunstâncias externas podem ainda parecer desafiadoras, internamente você experimenta uma calma que transcende a compreensão humana. Essa paz é o selo do Espírito Santo, garantindo que você está no centro da vontade de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Reconhecer esses sinais é crucial, porque a fé se alimenta de evidências. Quando você identifica a mão de Deus, movendo-se em sua vida, sua confiança cresce, sua ousadia aumenta e você se posiciona para receber o que já está disponível nos céus. Se essa mensagem está tocando o teu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia. Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece teu coração. E você leva ainda 2 super bônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Assim como um rio encontra obstáculos em seu curso, o fluxo da prosperidade divina pode ser impedido por bloqueios específicos que precisam ser identificados e removidos. O primeiro e mais comum bloqueio é a mentalidade de escassez. Muitos cristãos carregam crenças limitantes herdadas de gerações passadas, traumas financeiros ou ensinamentos distorcidos que pintam Deus como um ser austero que prefere nos ver pobres. Essa mentalidade contradiz radicalmente a natureza de Deus, revelada em Jesus, o Pai que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, não retém bênçãos de seus filhos. A escassez mental se manifesta em frases como nunca vou conseguir, dinheiro é sujo, rico não entra no céu. Cada uma dessas declarações é uma mentira que precisa ser confrontada com a verdade bíblica. A prosperidade no reino não é sobre egoísmo, mas sobre capacidade aumentada de abençoar. O segundo bloqueio é a falta de generosidade estratégica. A Bíblia estabelece um princípio espiritual imutável. Dai
e dar-se-vos-á. Lucas 6:38. Isso não é barganha com Deus. É uma lei do reino, semelhante à da semeadura e colheita. Quando retemos com avareza, interrompemos o ciclo de bênçãos. A generosidade abre nossos corações para receber mais, porque prova que confiamos no provedor mais do que na provisão. Histórias bíblicas ilustram isso poderosamente. A viúva que deu sua última refeição a Elias viu multiplicação milagrosa. A mulher sunamita que preparou um quarto para Eliseu recebeu o filho que tanto desejava. Os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus receberam 100 vezes mais. A generosidade não compra bênçãos. Ela posiciona nosso coração no lugar certo para recebê-las. Um terceiro bloqueio subtil, mas devastador, é a inveja e comparação. Quando fixamos nossos olhos na prosperidade alheia, em vez de confiar no tempo e nos métodos de Deus para nossa própria vida, criamos uma barreira espiritual. A Bíblia adverte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. A comparação rouba nossa paz, distorce nossa perspectiva e nos impede de celebrar as bênçãos que já temos. Deus tem um caminho único para cada filho, e o sucesso do irmão não diminui suas próprias bênçãos. Pelo contrário, pode ser um sinal de que seu tempo também está chegando. O quarto bloqueio é a desobediência em áreas específicas. Às vezes, Deus está pronto para liberar bênçãos, mas espera nossa obediência em algum ponto crucial. Reconciliar um relacionamento, abandonar um hábito pecaminoso, restituir algo tomado indevidamente, perdoar profundamente. A desobediência cria uma desconexão espiritual que impede o fluxo. O profeta Samuel declarou a Saul: a obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15:22. Quando alinhamos nossa vida com os princípios do reino, removemos os obstáculos que nós mesmos colocamos no caminho da bênção. Posicionamento é tudo no reino de Deus. Não se trata de merecimento, mas de postura espiritual que nos coloca no lugar certo, no momento certo, para receber o que Deus já preparou. O primeiro passo estratégico é desenvolver uma mentalidade de gratidão ativa. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma força espiritual que atrai mais bênçãos. Quando agradecemos pelo que já temos, mesmo que seja pouco, declaramos nossa confiança de que Deus é bom e continuará provendo. A Bíblia nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão transforma nossa perspectiva, nos faz enxergar provisão onde antes víamos apenas falta, e abre nossos olhos para as bênçãos já presentes. O segundo posicionamento crucial é estabelecer prioridades alinhadas com o reino. Jesus foi claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso significa reorganizar nossa vida de modo que Deus ocupe o primeiro lugar em tempo, recursos e atenção. Quando o reino se torna nossa prioridade máxima, as demais áreas se alinham sobrenaturalmente. Não é mágica, é o princípio divino da ordem. Primeiro o espiritual, depois o natural. Primeiro a semente, depois a colheita. Primeiro a obediência, depois a bênção. Um terceiro posicionamento poderoso é cultivar relacionamentos saudáveis e alianças espirituais. A prosperidade no reino frequentemente flui através de conexões divinamente ordenadas. Ruth encontrou Boaz através de sua aliança com Noemi. Davi encontrou Jonatas em um momento crucial. Os discípulos foram enviados de 2 em 2. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Investir em relacionamentos baseados em valores do reino, honestidade, lealdade, mutualidade, cria uma rede através da qual as bênçãos podem circular.
Isolamento espiritual é um terreno fértil para estagnação. Comunidade saudável é um canal de prosperidade. O quarto posicionamento é praticar a mordomia fiel dos recursos atuais. Jesus ensinou através da parábola dos talentos. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mateus 25, 21. Isso significa administrar com excelência o que já temos: nosso tempo, nossas habilidades, nosso dinheiro, nossa influência. A fidelidade nas pequenas coisas demonstra nossa confiabilidade para coisas maiores. Quando Deus vê que somos bons mordomos do pouco, Ele nos confia mais. A prosperidade não começa com o muito, começa com a fidelidade no pouco. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like agora e nos diga nos comentários como isso ressoou em seu coração. A fé não é um sentimento vago, é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. No contexto da prosperidade, a fé funciona como o cartão de crédito espiritual que antecipa as bênçãos ainda não manifestas. Ela não cria a realidade, Deus já criou, mas a acessa. A fé é o canal através do qual o sobrenatural invade o natural. Quando Abraão creu na promessa de um filho, apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara, ele não estava sendo ingênuo. Estava alinhando sua confiança com a fidelidade de Deus. Essa fé foi contada como justiça, Romanos 4, 3, e abriu o caminho para o milagre. Porém, a fé genuína sempre é testada pelo tempo. É aqui que entra a perseverança paciente, a capacidade de continuar crendo mesmo quando as circunstâncias contradizem a promessa. A Bíblia nos exorta: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. O a seu tempo de Deus raramente coincide com nosso cronograma humano. José perseverou 13 anos entre a promessa e o cumprimento. Davi aguardou cerca de 15 anos entre a unção e o trono. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. Em cada caso, o período de espera não era um castigo, mas um processo de preparação. Durante essa espera, a fé é refinada como ouro no fogo. As dúvidas são confrontadas, os motivos são purificados, o caráter é moldado. A prosperidade que vem rápido, sem esse processo, frequentemente se torna uma maldição, como herdeiros que dissipam fortunas, porque não desenvolveram caráter para administrá-las. A paciência bíblica não é passividade. É confiança ativa que continua semeando, continuando crendo, continuando obedecendo, mesmo sem ver resultados imediatos. A perseverança é sustentada pela memória dos feitos passados de Deus. Quando Israel enfrentava novos desafios, Deus constantemente os lembrava do êxito, do Mar Vermelho, do maná no deserto. Da mesma forma, nós devemos cultivar o hábito de recordar as vezes em que Deus já proveu, já abriu portas, já realizou milagres em nossa vida. Essa memória se torna combustível para a fé presente. A prosperidade não é um evento isolado, é um fluxo contínuo que começa com pequenos testemunhos e cresce para maiores manifestações da fidelidade divina. Essas verdades estão transformando sua perspectiva. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A prosperidade no contexto bíblico nunca é um fim em si mesma. Sempre é um meio para propósitos maiores. Quando Deus abençoa financeiramente, espiritualmente ou em qualquer área, Ele está investindo em um canal através do qual sua glória será manifesta e seu reino será expandido. A parábola dos talentos deixa isso claro. Os servos que multiplicaram o que receberam foram elogiados não por sua riqueza pessoal, mas por sua fidelidade em fazer o dinheiro do mestre render. Eles entenderam que os recursos não eram deles, eram uma confiança sagrada a ser administrada para os propósitos do dono.
Essa mentalidade transforma completamente nossa relação com a prosperidade. Deixamos de ser consumidores egoístas e nos tornamos distribuidores generosos do que Deus nos confia. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que usaram sua prosperidade para avançar o reino. Zaqueu, após seu encontro transformador com Jesus, não apenas devolveu o que havia roubado, mas deu metade de seus bens aos pobres. Sua prosperidade se tornou um instrumento de justiça e restauração. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, vendeu um campo e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos para sustentar a igreja primitiva. Sua generosidade financiou o avanço do evangelho nos primeiros dias críticos. Lídia, uma vendedora de púrpura prosperada, abriu sua casa para Paulo e Silas, criando o primeiro ponto de reunião cristã na Europa. Sua prosperidade providenciou um espaço físico para o nascimento da igreja em um novo continente. Esses exemplos revelam um princípio vital. A prosperidade aumenta nossa capacidade de influência. Com mais recursos, podemos patrocinar mais projetos missionários, sustentar mais ministérios, ajudar mais pessoas em necessidade, criar mais conteúdo que edifica, estabelecer mais centros de influência cristã na sociedade. A prosperidade nos dá voz em esferas que de outra forma seriam inacessíveis. José usou sua posição de prosperidade no Egito para salvar não apenas o povo egípcio, mas toda a sua família, os futuros israelitas. Daniel usou sua influência na corte babilônica para manter viva a fé judaica em terra estrangeira. Esther usou sua posição de rainha para salvar seu povo do extermínio. Porém, há um perigo sutil que devemos vigiar: a tentação de usar a prosperidade para construir nosso próprio reino em vez do reino de Deus. Jesus advertiu sobre isso na parábola do rico insensato, que acumulou tesouros para si mesmo, mas não era rico para com Deus. Lucas 12, 16, 21. A prosperidade que não é canalizada para propósitos eternos pode se tornar uma armadilha espiritual que nos afasta de Deus em vez de nos aproximar. Por isso, é crucial desenvolver um sistema de prestação de contas. Seja através de mentores espirituais, conselheiros financeiros piedosos ou um grupo de prestação de contas, que nos ajude a manter o foco correto. Finalmente, a prosperidade como ferramenta do reino exige sabedoria sobrenatural para a administração. Não basta ter recursos, é preciso discernimento para aplicá-los onde produzirão maior fruto eterno. Isso requer intimidade constante com o Espírito Santo, que conhece os planos de Deus e pode nos guiar em cada decisão de investimento do reino. Quando alinhamos nossa prosperidade com a vontade divina, tornamo-nos cooperadores com Deus na realização de seus propósitos na terra, e essa é a maior bênção de todas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte dessa jornada espiritual de transformação. Entrar em um ciclo de prosperidade é uma coisa, permanecer nele é outra completamente diferente. A Bíblia nos mostra que a prosperidade não é um destino, mas uma jornada contínua que requer manutenção espiritual constante. O primeiro princípio para permanecer no fluxo é cultivar um coração de contentamento. O apóstolo Paulo revelou o segredo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, 11. O contentamento não é resignação passiva, é confiança ativa de que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando estamos contentes, não corremos atrás de prosperidade por ansiedade, mas a recebemos como fruto natural da nossa obediência e confiança. O segundo princípio é manter a generosidade como estilo de vida, não como evento ocasional. A generosidade contínua mantém o fluxo contínuo. Assim como um rio que para de fluir torna-se estagnado, a bênção que para em nossas mãos perde sua vitalidade espiritual.
A Bíblia ensina sobre o dízimo não como uma lei opressiva, mas como um sistema divino que mantém o fluxo de bênçãos. Malaquias 3:10. Além do dízimo, as ofertas voluntárias expressam nossa gratidão e fé. E além das ofertas, a generosidade espontânea para com os necessitados demonstra o caráter de Cristo em nós. Cada ato de generosidade é um ato de fé que declara: Deus é meu provedor, e há sempre mais onde isso veio. Um terceiro princípio vital é proteger-se da contaminação espiritual. A prosperidade atrai não apenas bênçãos, mas também tentações e influências negativas. A Bíblia adverte sobre o engano das riquezas, Marcos 4:19, que pode sufocar a palavra em nossos corações. Para permanecer no fluxo, precisamos de vigilância constante contra a soberba, a autossuficiência, a ganância e a negligência espiritual. Salomão começou com grande sabedoria e prosperidade, mas permitiu que esposas estrangeiras desviassem seu coração de Deus. Sua história nos alerta: nenhum nível de prosperidade nos imuniza contra o desvio espiritual. Precisamos de mais oração, mais palavra e mais comunidade quando prosperamos, não menos. O quarto princípio é continuar crescendo em caráter. A prosperidade revela quem realmente somos. Se temos caráter fraco, a prosperidade nos corromperá. Se temos caráter forte, a prosperidade nos capacitará para impactar mais vidas. Deus frequentemente testa nosso caráter através da prosperidade, assim como testou Abraão através da privação. Podemos administrar bem a escassez, mas falhar na administração da abundância. Por isso, devemos buscar intencionalmente o crescimento em humildade, sabedoria, integridade e autodisciplina. A prosperidade sem caráter é como um barco sem leme. Pode ir rápido, mas certamente colidirá. Finalmente, permanecer no fluxo requer reconhecer e celebrar cada etapa da jornada. A gratidão não é apenas para o grande breakthrough, é para cada pequena provisão, cada porta que se abre, cada necessidade suprida. Quando cultivamos olhos para ver as bênçãos diárias, mantemos nosso coração macio e receptivo. A prosperidade contínua não é sobre atingir um platô e estacionar. É sobre crescer constantemente em nossa capacidade de receber e distribuir as bênçãos de Deus. E o mais maravilhoso é que esse fluxo não termina nesta vida. Ele continua na eternidade, onde receberemos os verdadeiros tesouros que acumulamos no céu através de nossa fidelidade na terra. Se essa mensagem impactou sua vida, deixe seu like, comente sua reflexão e compartilhe com outros. Cada um de vocês é parte dessa corrente de luz.